paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo e vamos a mais um momentinho que nós meditaremos da gloriosa palavra do Senhor. Você que não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque assim você será notificado todas as vezes em que postarmos um vídeo. Deixa o teu joinha e muito mais do que isso, compartilhe, porque evangelizar se faz necessário. E juntinho vamos meditar da gloriosa palavra do Senhor, essa que é infalível e não retorna ao Pai sem antes cumprir em nós o que lhe apraz. E para a nossa meditação hoje nós estaremos lendo no livro de Esdras, capítulo de número 2, versículos 59 ao 62. Também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adã e Imé. Porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoba, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro, e os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. E agora juntinho vamos meditar da gloriosa palavra do Senhor. Nessa lição, com base nos versículos em que nós lemos, vamos aprender. Nesta lição, nós iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali, eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iria viver uma vida comunitária. E agora, conforme os ritos da lei. Somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem, foram excluídas 652 pessoas. Até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros da genealogia, foram rejeitados como imundos. Judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos, durante o cativeiro babilônico, não fariam parte do grupo de judeu que retornaria a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua descendência, ou seja, aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica, faria parte daquele grupo. Deus não aceita mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Da mesma forma, quando Jesus Cristo vier para nos buscar, seja individualmente ou coletivamente, precisamos ter a marca, precisamos ter o selo do Espírito Santo, porque o Senhor conhece os que são teus. A história de Israel registrava uma amarga experiência neste sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparava para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queria acompanhá-los.
Foi exatamente essa gente que, durante o trajeto pelo deserto, foi fonte inspiradora de murmuração. E nós vamos ver isso no livro de Números, capítulo de número 11, versículo de número 4. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro, e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. E quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado e as 10 tribos do norte levados cativos para a Assíria. Por ordem do rei da Assíria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim e habitaram a cidade de Samaria em lugar dos sacerdotes. E tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Posteriormente, o rei da Assíria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Assim, os samaritanos temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses. Aceitaram o ensino dos sacerdotes israelitas, mas não deixaram a idolatria. Representa muito bem uma vida na carne, do qual a idolatria é uma expressão em Gálatas capítulo 5, versículo de número 20. Os samaritanos oferecem cooperação para os judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando a construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também daqueles que causam divisões. Os samaritanos procuram apresentar-se aos judeus. Casaram com as suas filhas, casaram com as filhas dos judeus, deram aos judeus as suas filhas em casamento. Alguns caíram nessas armadilhas. Os samaritanos tornam-se inimigos dos judeus e vamos descobrir o porquê. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus e verdadeiro, o que acontece? Os samaritanos perdem a sua posição privilegiada e encheram-se de inveja. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus Cristo. Os sacerdotes, inveja da igreja. Os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que este. Quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Aleluia, Senhor. Aleluia. E que a cada dia o Senhor nos dê livramento. Nós aprendemos muito dentro dessa lição. Os samaritanos procuraram se unir com os judeus. Mas como aprendemos aqui na última parte, quando os samaritanos rejeitaram a ajuda,
essa amizade transformou-se em ódio, porque não era algo bom, não era algo ruim. Na verdade, o ódio só veio à tona com a resposta do não. E que a cada dia o Espírito Santo de Deus, ele nos ensina a andar nos caminhos santos do Senhor. A cada dia sermos santificados e que verdadeiramente nós sejamos doutrinados e disciplinados pela doce palavra do Senhor, porque essa é inerrante, infalível. Ela não nos deixará que os nossos passos andam em caminhos errantes, que a cada dia os nossos pés sejam guiados por ela e que as nossas alianças sejam alianças, antes de tudo, apresentadas a Deus e confirmadas por Deus se é do agrado do Senhor ou não. Que essas decisões que os judeus tomaram de não aceitar ali unir-se aos samaritanos, que seja de exemplo para as nossas vidas e que nós possamos ir somente aonde os santos vão. E diante dessa palavra, o qual nós aprendemos no dia de hoje, eu te convido, curve a tua cabeça em reverência ao Altíssimo, ao Santo dos Santos, e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa rica palavra, por esse ensinamento que o Senhor nos permitiu aprender no dia de hoje, Pai querido. Somos gratos ao Senhor pelas tuas misericórdias, Pai. E que a cada dia, Espírito Santo de Deus, o Senhor nos ensina a sermos mais separados, meu Pai. A cada dia, Senhor, nós nos santificarmos mais, porque isso se faz necessário, a Tua palavra nos ensina. E que a cada dia, Espírito Santo, nós possamos revestir das armaduras de Deus, para que nós possamos permanecer firmes. E que a cada dia nós venhamos nos revestir de Deus, assim como a Tua palavra, ela nos ensina, ela nos exorta para isso, Senhor. E que a cada dia a nossa vida, Senhor, ela seja doutrinada e disciplinada pela Tua palavra, Senhor. Pai querido, porque a Tua palavra, ela é vida, a Tua palavra, ela é cura, a Tua palavra, ela é libertação, a Tua palavra é viva e eficaz. E ela não volta para Ti, Senhor, sem antes cumprir em nós e que lhe apraz. Obrigada, Jesus, por esse e por essa, que, ó Pai querido, tem se disponibilizado para poder estar aprendendo, Senhor, da Tua palavra. Oh Deus amado, e como, Senhor, a Tua palavra nos ensina que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor Jesus Cristo, e que a cada dia, Pai querido, nós possamos buscar de Ti essa sabedoria, o temor ao Senhor, Pai. Obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo. Amém. Um forte abraço no seu coração. Deus te abençoe.